Será que tudo que ouvimos no mundo religioso é realmente bíblico? Há frases que parecem ser muito bonitas, mas não necessariamente estão refletindo o que a Bíblia ensina a respeito de Deus, sobre Cristo e sobre nós mesmos. Hoje eu quero falar com você sobre 3 enganos comuns no meio religioso e o que a Bíblia tem a dizer a respeito. O primeiro pensamento ou convicção religiosa que aparece em muitos contextos é a seguinte: você precisa ser cristão para ser uma boa pessoa. Esse pensamento tem alguns perigos. O primeiro deles é entender que quem não é cristão não é uma boa pessoa. O fato é que cristianismo não tem a ver necessariamente, em resumo, em essência, com nos tornarmos boas pessoas. É claro que, ao aceitar Cristo no meu coração, eu vou viver uma vida mais semelhante a Ele. Isso produzirá boas ações, boas atitudes. Mas cristianismo tem a ver com quem reina em nosso coração. É escolher de que lado eu estou, em que reino eu quero fazer parte. Portanto, é perigoso pensar dessa forma. Um outro polo que a gente pode trabalhar é que esse pensamento pode levar em consideração que para eu ser considerado digno por Deus, sendo cristão, eu preciso praticar boas obras. E a Bíblia diz claramente de que a salvação é pela graça. Esses dois conceitos, eles podem ser resumidos, na verdade, a Bíblia traz isso em alguns versos. Romanos 3, verso 23, por exemplo, diz o seguinte: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse verso menciona para nós de que todos os seres humanos, diante de Deus, são pecadores. Não há ninguém melhor do que o outro. Nesse sentido, nós entendemos que todos precisamos de Deus. Então, por que nos tornamos cristãos? O cristianismo tem a ver com quem reina em meu coração e qual reino eu estou escolhendo para fazer parte. Um outro pensamento é o pensamento de Efésios, o capítulo 2, o verso 8. Efésios 2, 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Biblicamente, nós entendemos que nada do que eu faça, qual seja a boa atitude, qual seja a boa ação, é suficiente para me salvar. E o conceito de salvação, ele pode ser mal compreendido. Por isso, se você achar interessante que falemos sobre isso aqui, coloque nos comentários, vai ser uma alegria para mim. Mas salvação não tem a ver com ser bom, salvação tem a ver com quem reina no meu coração, quem é o meu Senhor, quem é o meu Salvador. Tem a ver com Cristo e que lugar ele ocupa na minha vida. O segundo engano que nós podemos destacar aqui, que parte inclusive de uma distorção sobre a pessoa de Deus e uma interpretação incorreta de algumas declarações bíblicas, é o seguinte: se você crer em Deus, tudo vai dar certo. Esse pensamento muitas vezes é baseado em textos como Romanos capítulo 8, o verso 28, que diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Em algumas outras traduções pode aparecer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto ele não quer dizer que tudo vai dar certo para aqueles que são cristãos, não necessariamente. Se formos pensar dessa forma, que tudo dá certo para aqueles que amam a Deus, ou seja, daqueles que acreditam em Cristo, amam a Cristo, como resposta ao amor de Deus por eles em Cristo, Paulo não teria sofrido perseguições, Paulo não teria sofrido o que sofreu pelo Evangelho, inclusive Paulo é o autor desta frase. Se você olhar alguns versos anteriores, no mesmo capítulo, Romanos 8, verso 18, diz: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Então Paulo não está dizendo que não haverá falta de dificuldades. Paulo não está dizendo que não haveriam de passar pelos sofrimentos. Inclusive, algumas cartas de Paulo, e eu me recordo aqui agora da carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses, Paulo escreve para pessoas, para cristãos que sofriam as tribulações da vida por escolherem Jesus, por passarem dificuldades, perseguições, sofrimentos. Isso não quer dizer que estava dando tudo certo para eles. O fato é que esse verso diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso. E o que isso significa? A Bíblia não trabalha uma ideia de que Deus determina cada situação ou cada escolha de cada pessoa para um propósito específico de alguém que crê nele. Não é assim. Até porque Deus não interfere na nossa liberdade para esse propósito, nesse sentido.
O fato é de que Deus atua segundo a sua vontade, de acordo com os seus propósitos, para o bem daqueles que o amam, até nas decisões que são tomadas que possam prejudicar, infelizmente, os sofrimentos que possam passar aqueles que o amam. Nós podemos lembrar de histórias como Josué. Josué não deixou de sofrer nas mãos do seu irmão porque Deus não interferiu na liberdade de escolha dos seus irmãos. Você pode acompanhar esse texto com mais tranquilidade depois. Entre tantas outras pessoas que sofreram, passaram dificuldades, Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tendes bom ânimo, tenham alegria, bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando pensamos sobre isso, nós podemos até aprofundar nossa impressão sobre como nós compreendemos quem Deus é e como Ele age, sejam nas boas ou más escolhas, inclusive aquelas que as pessoas fazem para prejudicar aqueles que amam a Cristo. Até nisso, apesar dos sofrimentos, Deus pode usar situações assim para o bem daqueles que o amam. Foi o que aconteceu com José. Não significa dizer que tudo vai dar certo, mas esse é um ponto que a gente precisa refletir sobre o modo como vemos a Deus e como Ele age na nossa vida. O terceiro e último engano está baseado nesse pensamento: tudo que você pedir a Deus, Ele vai te dar. Ou a sua variação: tudo que você pedir perseverando em oração, Ele vai te dar. Esse pensamento ele é baseado em uma compreensão errônea também de um texto bíblico, como outros textos, mas é o texto de Lucas, o capítulo 11, o verso 9, que diz assim: por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, quem busca, encontra, e ao que bate, a porta será aberta. Importante lembrar novamente a importância do contexto. Muitas pessoas acham que esse texto Jesus estava dizendo que qualquer pessoa que pedir com insistência, bater a porta, orar, Deus vai dar o que a pessoa está pedindo. Mas esta é uma compreensão errada a respeito de quem Deus é e como Ele age. O contexto desse texto está dizendo sim sobre oração. Mas se você acompanhar comigo o texto, nós vamos ver sobre o que Jesus estava falando que era para nós pedirmos. Os versos seguintes dizem lá no verso 13 assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Jesus fala aqui da insistência, ou da busca, melhor dito, pelo Espírito Santo. E não tratar a Deus como um garçom. E uma compreensão errada de Deus e de um texto fora do contexto nos leva a ter na nossa prática de fé, muitas vezes, algo que não é bíblico, que Deus não nos ensinou. E se você quiser saber mais a respeito sobre esse tema da oração, é um bom tema para a gente trazer aqui, você pode deixar nos comentários se for do seu interesse. Basicamente, esses enganos eles partem de uma má interpretação, uma incorreta interpretação do texto bíblico. Então perceba a importância da gente saber ler e interpretar a Bíblia corretamente, porque é aqui que Deus se revela e nós podemos entender mais sobre quem Ele é, como Ele age e sobre nós mesmos, inclusive. O ponto é que, apesar de serem interpretações incorretas, Deus ele quer revelar a sua vontade a nós para que possamos viver uma vida plena, uma vida de alegria, de salvação, de relacionamento com Cristo. E é por isso que ele se revela, é por isso que ele atuou na história e trouxe, através do testemunho da sua palavra, a sua verdade a nós. Se você tem interesse em aprender mais sobre ele, aprendendo corretamente como compreender e interpretar a Bíblia, e descobrir as verdades que ele tem para a sua e para a minha vida, eu vou pedir se você pode deixar aqui o seu registro em um link aqui na descrição para conhecer mais a respeito e estudarmos juntos. De qualquer forma, fica aqui meu agradecimento se você assistiu até o final. Peço, se for válido para você, se fizer sentido para você, compartilhe este vídeo a quem você acha que é importante ouvir e também se inscreva aqui para acompanhar outros conteúdos que a gente vai colocar. Por hora, que Deus te abençoe e nós nos vemos logo mais. Um abraço e até mais.